Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 15ª questão da prova da Prefeitura de Monte Azul Paulista do ano de 2021 da Banca Consulpan. É uma questão que fala sobre incorporação de flúor na superfície dental. Vamos lá! Pessoal, o que dizia essa questão? Sobre a incorporação de flúor na superfície dental, analise e julgue as afirmativas. Número 1. A quantidade mais significante de flúor incorporada ao esmalte ocorre na fase de maturação pós-eruptiva, formando uma camada superficial de flúor altamente concentrada que varia de 10 a 15 micras. Afirmativa 2. Uma maior ou menor quantidade de flúor adquirida pelo esmalte depende de sua concentração nos tecidos e fluidos que envolvem os dentes e do tempo decorrido entre a mineralização e a erupção. Afirmativa 3. Nos dentes não erupcionados, há maior concentração de flúor nas fissuras do que na região cervical. Contudo, nos dentes recém-erupcionados, o flúor concentra-se mais nas bordas incisivas e pontas de cúspides do que em outras áreas. Que tínhamos aqui de opção de alternativas. Apenas 2 e 3 estão corretas, apenas 2 está correta, apenas 1 e 2 estão corretas ou todas estão corretas. Pessoal, prestem atenção aqui e a questão já está dando para a gente que a afirmativa 2 está correta. Porque olhem aqui, na letra A, 2 e 3, na B, 2, na C, 1 e 2, na D, todas estão corretas. Então, prestem atenção nesses detalhes, porque neste caso, a gente não precisaria ficar pensando se a afirmativa 2 está correta ou não. A questão já está jogando para a gente que ela está correta. Então, a gente tinha que pensar se a 1 e a 3 estão corretas. Vamos lá discutir todas as afirmativas aqui. A Banca Consulpan gosta muito desse assunto. Este ano, ela perguntou em 2 provas sobre esse mesmo assunto, 2 questões muito parecidas. Essa questão na prova de Monte Azul Paulista e uma questão na prova de Cascavel, que eu também trouxe aqui para vocês observarem como eles modificam um pouquinho a questão sobre um mesmo assunto. Então, se a gente sabe que a banca gosta desse assunto, quem for prestar a Banca Consulpan tem que ir lá, é um trechinho pequeno do livro do Guedes Pinto, dá uma lidinha, faz um resuminho, tem que memorizar essas informações, é um assunto chato, é decoreba, mas a gente sabe que a banca gosta e que a banca cobra, não pode ir para a prova sem saber esse assunto. Então, o Guedes Pinto fala o que para a gente? Que o flúor deposita-se nos tecidos dentais de várias maneiras durante o desenvolvimento do dente. Primeiro, nas fases iniciais da formação orgânica e mineral, depois na fase de maturação pré-eruptiva e, por último, na fase de maturação pós-eruptiva. Eu trouxe aqui para vocês alguns trechos do livro do Guedes Pinto e a gente vai sublinhar o que as questões estão pedindo, para que a gente consiga observar que a questão pede exatamente o que está escrito lá no livro. Então, a gente tem um trecho lá que diz o seguinte: a seguir, tem-se a fase de maturação pré-eruptiva, na qual a quantidade significante de flúor adicional é incorporada no esmalte. Lá na nossa questão, adquirida nos fluidos dos tecidos que envolvem o dente em maturação. Assim, o esmalte torna-se mais mineralizado. Outro pedacinho que está lá na nossa questão. Como o flúor tem dificuldade de penetrar nas camadas mais profundas do esmalte, ele se concentra mais na superfície do dente do que no seu interior. Embora a espessura total do esmalte possa ser de 1000 micras, o flúor está altamente concentrado apenas na camada superficial de 30 a 50 micras. Quem lembra lá da questão? Sim, ele alterou esse valor aí, esse detalhe, para deixar aquela afirmativa incorreta. Então, vamos para frente. Aqui ele continua dizendo que a maior ou menor quantidade de flúor adquirida nas camadas superficiais do esmalte depende de sua concentração nos tecidos e fluidos que envolvem os dentes. Depende ainda do tempo decorrido entre a mineralização e a erupção, que é a maturação pós-eruptiva. Essa partezinha aí está lá naquela afirmativa 2, que a questão já estava dando para a gente que está correta.
Esse segundo trechinho aí desse parágrafo, a banca também gosta de perguntar, tá lá na questão de Cascavel, que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Então vamos continuar. O tempo de maturação pré-eruptiva do dente permanente é maior do que do dente descido. Dessa forma, a concentração de flúor nos dentes permanentes é sempre maior que nos descidos. Então, o Guedes Pinto diz pra gente que o tempo de maturação pré-eruptiva do dente permanente é maior do que o do descido. Por isso que a gente vai ter mais flúor no dente permanente do que no dente descido. Continuando, ele diz o seguinte: há maior concentração de flúor nas fissuras dos dentes não erupcionados do que na região cervical ou vestibular. Isso se deve, provavelmente, ao fato de as fissuras formarem-se antes. Então, ele coloca lá na questão que dentes não erupcionados têm mais flúor aonde? Fissuras do que na região cervical. Mais para frente, ele diz que indivíduos que cresceram em uma mesma região podem apresentar diferentes concentrações de flúor no esmalte. Essa variação na concentração de flúor pode chegar a 30%, ocorrendo ainda em dentes diferentes de um mesmo indivíduo ou em distintas áreas de um único dente. Então, é importante a gente guardar isso, que ele também pede em uma das duas questões aí, que eu já não lembro mais qual das duas ele pediu isso. Ele diz que a quantidade de flúor no esmalte de indivíduos que cresceram numa mesma região pode variar de indivíduo para indivíduo, pode variar no mesmo indivíduo de dente para dente e pode variar em áreas distintas do mesmo dente. Também coloca aqui que dentes recém-erupcionados têm mais flúor nas bordas incisivas e pontas de cúspides que em outras áreas, provavelmente porque essas têm fases pré-eruptivas mais longas. Pessoal, eu sei que é uma decoreba, mas quem vai prestar a prova da banca com PAN tem que guardar um pedacinho aí, um cantinho do cérebro para decorar essa questão, decorar esse assunto. Porque só esse ano ela já pediu em 2 provas, foram as 2 provas que eu tive acesso, se é que não pediu em mais provas, tá? Então, quem vai fazer com Supan tem que saber esse assunto para não errar a questão da prova. Então, voltando para a nossa questão de Monte Azul Paulista, daqui a pouco eu chego na questão de Cascavel, e que a gente tinha aqui na afirmativa 1. A quantidade mais significante de flúor incorporada ao esmalte ocorre na fase de maturação pós-eruptiva. Ele fala que é na pré-eruptiva, formando uma camada superficial de flúor altamente concentrada que varia de 10 a 15. Lá ele fala de 30 a 50. Então, essa afirmativa está incorreta, segundo Guedes Pinto, que é a literatura que foi utilizada. Afirmativa 2, ele já fala pra gente que tá certa. Eu não vou ler de novo, tá bonitinho escrito lá, dessa maneira. E a 3 diz o quê? Nos dentes não erupcionados, há maior concentração de flúor nas fissuras do que na região cervical. Contudo, nos dentes recém-erupcionados, o flúor concentra-se mais nas bordas incisivas e pontas de cúspides do que em outras áreas. Tá exatamente assim lá no livro. Então, é uma afirmativa também correta. Então, o que a gente tem que assinalar aqui? Alternativa A, porque a 2 e a 3 estão corretas. Vamos agora para a questão de Cascavel. Aqui na questão de Cascavel, Consulpan 2021 também, ele diz o quê? Sobre a presença de flúor nos elementos dentais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Tempo de maturação pré-eruptiva do dente descido é maior que o do dente permanente. Assim, a concentração de flúor nos dentes descidos é sempre maior que nos permanentes. B. Dentes recém-erupcionados têm mais flúor nas bordas incisivas e pontas de cúspides que em outras áreas. Alternativa C. Indivíduos que cresceram em uma mesma região podem apresentar diferentes concentrações de flúor no esmalte. Entretanto, não há variação na concentração de flúor em dentes diferentes de um mesmo indivíduo ou em distintas áreas de um único dente. Alternativa D. Como o flúor tem facilidade de penetrar nas camadas mais profundas do esmalte, sua concentração é semelhante tanto na superfície como no interior do dente. Percebam a similaridade entre as duas questões? Vamos resolver essa questão então. Aqui na alternativa A, ele diz que o tempo de maturação pré-eruptiva do dente descido é maior que o do dente permanente. Lembram lá da questão? É ao contrário, né? Ele fala que é maior no dente permanente do que no descido. Continuando aqui, assim a concentração de flúor nos dentes descidos é sempre maior que nos permanentes. É ao contrário,
tá? Concentração de flúor nos dentes permanentes é maior do que nos decíduos. Então, essa alternativa está incorreta. Vamos para a alternativa D. Como o flúor tem facilidade de penetrar nas camadas mais profundas do esmalte, sua concentração é semelhante tanto na superfície como no interior do dente. Então, lembrando lá do que a gente viu no livro do Guedes Pinto, o que ele fala? O flúor tem dificuldade de penetrar nas camadas mais profundas do esmalte. E aí a gente vai ter maior concentração de flúor nas camadas superficiais do esmalte do que nas regiões mais profundas. Isso que essa alternativa também está incorreta. Vamos para a alternativa C. Indivíduos que cresceram em uma mesma região podem apresentar diferentes concentrações de flúor no esmalte. Entretanto, não há variação na concentração de flúor em dentes diferentes de um mesmo indivíduo ou em distintas áreas de um único dente. A primeira parte aí está certa, onde diz que indivíduos que cresceram numa mesma região vão ter concentrações diferentes de flúor no esmalte. Mas daí na segunda parte ele fala que não há variação na concentração de flúor. Há variação. O mesmo indivíduo pode ter quantidade de flúor diferente no esmalte em dentes diferentes, em regiões diferentes de um único dente. Por isso que essa alternativa C também está incorreta. E aí nós ficamos com a alternativa B, que diz o seguinte: dentes recém-erupcionados têm mais flúor nas bordas incisivas e pontas de cúspides em outras áreas. Espero que vocês tenham acertado. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui comigo. Não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. Te vejo numa próxima questão. Tchau!